Oi gente, esse é o primeiro vídeo do meu canal, então tô muito nervosa, porque eu não tô acostumada a fazer isso, mas vai dar certo. Daqui a um tempo a gente vê a minha evolução gravando vídeo aqui no YouTube. Esse canal foi criado pra falar sobre moda, sobre costura, sobre criatividade. E no primeiro vídeo, lógico, né, eu vou fazer uma breve apresentação sobre quem sou eu, como eu comecei a costurar. Meu nome é Arena Oliveira, eu tenho 27 anos. E eu comecei a costurar em 2023 e foi meio aleatório, assim. Eu já tinha vontade de aprender a costurar quando era mais nova, mas a vida foi acontecendo e eu deixei esse sonho, essa vontade de lado. Em 2023 eu tava finalizando a minha pós em estética avançada, eu tava em casa, não tava empregada. E eu falei, eu vou comprar uma máquina de costura porque eu tô cansada de vir costureira, fazer pequenos concertos. Eu tinha uma noção de como funcionava, né, a máquina, a costura. E aí eu falei assim, vou comprar uma máquina, fazer meus próprios concertos. E o que virou só concertos acabou evoluindo e aí eu acabei estudando sobre modelagem, me aprimorando. Inclusive esse vestido que eu tô foi um dos vestidos que eu fiz depois de um tempo, né, aprimorando. E foi aí que eu fui desistindo da minha área, né? Porque eu sou formada em farmácia. Trabalhei numa farmácia, não gostei. E aí surgiu a ideia, eu falei, cara, eu vou encarar, vou tomar isso pra mim e vou começar a trabalhar com costura, com moda. Eu já também tentei ser modelo por um tempo, mas não deu certo. E aí eu fiquei com medo, confesso. Meio que deixei de lado, porque enfim, a idade vai passando e você vai ficando com aquele medo, aquela tensão, né? Você vai começando a procurar, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida porque esse aqui não tá tendo retorno financeiro. Mas assim, eu sempre gostei do mundo da moda, da estética e tudo mais. E aí, me entreguei, né? Falei, vou viver disso. Eu tenho outros projetos, mas o canal é um dos meios que eu encontrei de tanto compartilhar a experiência, aprender mais também, por favor. Podem me dar dicas também, compartilhar a experiência de vocês. E foi assim que eu decidi fazer esse canal. E pro primeiro vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês os tipos de máquina de costura que existe. Porque quando a gente começa na costura, uma das grandes dúvidas que a gente tem é qual máquina eu vou comprar? Eu preciso ter mais um tipo de máquina? Pra que tantos tipos de máquina? Então, assim, eu vou trazer bem breve pra vocês, porque assim, isso depende muito do seu objetivo. O meu objetivo, quando eu comecei, era fazer pequenos concertos e quem sabe, né, na época eu pensei assim, quem sabe fazer uma roupa ou outra. E aí isso vai depender muito do seu objetivo. Seu objetivo é, eu quero uma máquina de costura pra eu fazer concertos em casa, fazer uma roupinha ou outra. Eu quero porque eu quero fazer biquíni e roupa de academia. Eu quero porque eu quero abrir uma marca, eu quero começar a vender um lingerie, ou eu quero começar a vender camiseta. Então, tudo isso depende muito. Obviamente, existem as máquinas domésticas e as industriais. Eu não vou me aprofundar aqui nas industriais, porque não é bem o objetivo do canal. Isso aí já é um outro ramo da costura e da moda. Mas existem as máquinas, vamos dizer assim, as mais básicas, que seria a máquina de costura reta, a máquina de zigue-zague, que hoje em dia, quando ela não é de uso industrial, geralmente elas vêm na mesma máquina, existem os pontos, que eu posso trazer outro vídeo pra vocês explicando mais sobre os tipos de pontos que uma máquina ela vai possuir. Mas a máquina de costura reta e a máquina, geralmente ela já vem com esse ponto zigue-zague que a gente fala. Tem a máquina overlock, que também tem, né, a doméstica e a de uso industrial. Basicamente, a de uso industrial, elas são o quê? Mais potentes, porque são máquinas que são usadas com uma frequência muito grande, por horas e horas, né? Então, elas são muito mais potentes. E tem a galoneira, que ela geralmente é para fazer acabamento de camiseta. E tem outros tipos de máquinas, mas elas são geralmente para uso industrial. Então você tem máquinas que elas basicamente são feitas para costurar mangas, que a gente fala que são tudo que é redondinho, sabe? Aquele barras, mangas. Tem a máquina que ela é especializada só para fazer esse tipo de... Peguei aqui para vocês verem. Esse daqui fui eu que fiz na máquina doméstica, mas existem máquinas que
são justamente para colocar esses elásticos. Então você coloca lá e ela coloca todos de uma vez, milimetricamente calculado assim a distância entre uma costura e outra, e ela coloca em questão de segundos isso daqui. Isso aqui na máquina doméstica dá um trabalhinho, mas nessa máquina ela é bem rapidinha. E aí você vai decidir primeiro o ponto, então qual é o meu objetivo com a máquina de costura? Existem duas grandes divisões, né? A máquina de costura reta doméstica, que vai ter lá o seu zigue-zague, tem algumas que tem até bordado e tudo mais, elas são para tecidos planos, que a gente fala. O que são tecidos planos? São como algodão. Esse daqui é um algodão. Algodão, ó, ele não estica. É o que a gente chama de tecido plano. São tecidos que não tem elastano. E a máquina de overlock, ela é justamente para camisetas, malhas, ou seja, aquelas roupas de academia, aqueles biquíni, que ela faz esse tipo de acabamento aqui, ó. Esse tipo de acabamento aqui. Num algodão, você consegue facilmente. Isso aqui é um algodão com um pouquinho de elastano, tá vendo? Ele estica só um pouquinho. Então, um algodão desse, você até consegue fazer na sua máquina de costura reta. Mas se for uma malha, não dá certo. Eu já vi vídeos do pessoal tentando fazer isso na máquina de costura reta. Eu, particularmente, nunca testei, porque eu não acho que é legal. Porque a overlock, ela tem um tipo de ponto e também uma linha, além da linha normal, que dá essa flexibilidade do tecido. Então você estica e ela acompanha o tecido. Então na máquina reta a gente não consegue isso. A galoneira, ela é responsável por geralmente esses dois tipos de costura. É muito utilizado na confecção de camiseta, que é para colocar esse acabamento nas camisetas. Tá vendo aqui? E ela também faz essa costurinha, que é a costura dupla. Esse tipo de acabamento a gente até consegue imitar na costura reta, na máquina de costura reta. Mas geralmente quem é especializado em camisetas tem também a galoneira. Tem a overlock, a de costura reta e a galoneira. Mas, aí você vai pensando assim, ai meu Deus, mas eu vou comprar uma máquina de costura reta e vou ficar super limitada. Eu trouxe além desse vestido que eu tô usando, um dos looks que eu fiz somente com a minha máquina de costura reta, que é uma Singer, que eu vou falar mais pra vocês sobre as marcas. E eu fiz esse blazer, esse coletinho, tá meio amassadinho, mas eu que fiz esse, com essa saia. E ela é forrada, tem um forrinho embaixo. Num próximo vídeo eu quero trazer pra vocês sobre os tipos de acabamento que você consegue fazer somente com a máquina de costura reta, que é a costura francesa. Você consegue com viés, você consegue fazer tudo embutido do jeito que é esse meu colete aqui, então você não vê costura, tá vendo, ó? Você não vê a costura dele, ele é todo embutido. Então assim, pra um começo já é excelente uma máquina de costura reta, você já vai conseguir fazer muita coisa. A overlock, ela fica mais pra, tipo assim, então pra que eu vou usar overlock? Você pode fazer o acabamento das suas roupas com overlock, mas é um acabamento mais assim, como é que eu posso dizer? É mais simples. Não é um acabamento de alta costura, vamos dizer assim. E ela é muito específica para malhas, então se você tem o objetivo de fazer roupa de academia e biquínis, realmente você vai precisar de um overlock. Sobre marcas de máquina de costura. Uma das marcas mais conhecidas é a Singer, né? Que todo mundo conhece a Singer, ela é muito antiga e realmente é uma das melhores, mais conhecidas. A minha máquina é uma Singer e você pode começar por uma máquina de doméstica mesmo. Ela já é excelente. Outra marca muito conhecida é a Brother, mas eu acredito que ela é mais conhecida lá fora do que no Brasil, mas também é uma marca excelente. E aí quando você vai para a parte industrial, tem outras marcas mais específicas, geralmente são chinesas, que compõem aí essas máquinas mais tops do âmbito industrial, que não é nosso foco aqui, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você tem mais curiosidade, vocês podem fazer perguntas. E vocês também podem pesquisar o ChatGPT na internet mesmo, vem mostrando pra vocês como funcionam essas máquinas, os tipos
dicas sobre qual máquina comprar. Depois eu quero mostrar pra vocês a minha máquina, que assim, ela não é considerada a mais top da Singer, mas pra mim ela é linda e assim, ela faz tudo que eu preciso. Então assim, é o que eu falo pra vocês. Qual é o seu objetivo? Porque às vezes você vai comprar uma máquina que faz 1000 coisas e você não vai usar todas aquelas funcionalidades. Então você precisa ter uma visão clara do que você quer. É isso, até mais, gente. Espero que tenham gostado.